E finalmente saiu a versão 0.77 do OpenCore, a primeira versão aí de 2022. Teve um pequeno atraso pelo tio do OpenCore, mas eu acredito que sejam pelas mais de 10 alterações no config.plist. Prazer, me chamo Gabriel Luquina. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer esse processo de upgrade se você está vindo da versão 0.76 do OpenCore para a versão 0.77, e apesar da grande quantia de alterações que sofreram, né, no arquivo de configuração da nossa EFI, mostro para vocês uma maneira simples de fazer isso e um pulo do gato que vai valer para essa versão. Então agora está entre nós aí a versão 0.77 do OpenCore. Ela foi liberada praticamente 2 horas atrás, e além de 2 horas atrás, liberada com praticamente uma semana de atraso, mas vão dar um desconto, né, que teve final de ano, e o pessoal do OpenCore, que a gente achava que poderia estar de ressaca, era cheio de trabalho, porque olha o tamanho da lista de itens que foram aí corrigidos, implementados, adicionados nessa versão do OpenCore. Muitas dessas alterações aqui é na camada de áudio da UEFI, da nossa EFI. É um item muito parecido com EFI, mas tem um U aqui no começo, né? Que basicamente faz o funcionamento ali do boot chime, que é aquele som quando a gente inicializa um Mac genuíno e que dá pra gente acrescentar aí no nosso Hackintosh. E além disso, também teve alterações por parte de QEMU, quando a gente utiliza aí o Hackintosh virtualizado. Teve o suporte oficial aqui então ao Intel Alder Lake, que é a 12ª geração da Intel. Teve algumas correções aqui para CPU ID Data, quando você utiliza aí Intel Rocket Lake e processadores mais novos. Enfim, tem todas essas alterações aqui. E além dessas alterações, a gente teve aí 11 parâmetros que foram adicionados e configurados e alterados no nosso config.plist. Além do OpenCore, eu recomendo que vocês façam, né, o processo de download. A gente também tem algumas caches básicas, no caso é a cache do Lilo, faz aí o funcionamento e integração básica do nosso Hackintosh. Ele também foi atualizado aí para o mês de janeiro. Aí, além da Lilo, também recomendo que vocês atualizem a da Evergreen, que é uma cache que faz toda a integração das nossas GPUs que são compatíveis nativamente com o macOS. Ela também teve atualização para o mês de janeiro de 2022. Teve atualização também da Apple ALC, no caso é uma cache essencial para a grande maioria de placas de som on-board dos nossos equipamentos. Então, basicamente, eu vim aqui baixar a última versão aí, foi também disponibilizada há 3 horas atrás, dia 10 de janeiro. E por último aqui tem o Virtual SMC, que é um pacote de caches, não é apenas uma única cache, só que esse cara aqui está sem atualização desde dezembro de 2021. Então, caso você tenha mantido a tua EFI atualizada, você não precisa mexer nesse cara aqui, mas caso você queira, enfim, baixar o pacote de release, subscrever e fazer a substituição das caches ali, não vai ter problema, e você tem a garantia aí que os arquivos vão ser atualizados. Após baixar eles, não tem muito o que ser feito, é fechar o nosso navegador, montar a nossa EFI aqui para fazer o processo de atualização. Lembrando que eu sempre recomendo que vocês façam o backup desse diretório de EFI aqui para um pendrive formatado em FAT32, que em caso de problemas na hora de fazer a atualização, de fazer, né, a reinicialização do nosso Hackintosh, a gente tem um meio de fazer o boot dele pelo pendrive que fez o backup da EFI. A gente consegue reverter o cenário aí e evitar futuras dores de cabeça caso você tenha problemas, né, fazer a atualização do teu OpenCore. Após montar a EFI, vai acessar aqui o diretório de downloads para poder começar a movimentar os arquivos. É o primeiro item que eu vou atualizar, então eu vou começar pelo próprio OpenCore. Eu vou descompactar ele, vou vir aqui dentro de x64, depois dentro de EFI. Aqui a gente pode arrastar direto o diretório boot para dentro do diretório boot aqui da nossa EFI e fazer, né, o processo de replace. Aqui tem apenas, né, um único arquivo, por isso que a gente pode arrastar o arquivo direto. Depois a gente precisa acessar o diretório OC, que a gente precisa substituir. É o opencore.efi, então a gente arrasta ele e faz, né, o processo de replace. Além dele, a gente acessa o diretório de drivers, e eu recomendo que vocês atualizem pelo menos o OpenCanopy, o OpenRuntime e o AudioDXV, caso vocês estejam utilizando o bootchime aí na EFI de vocês. E para isso, basta vir aqui, no caso, né, o OpenCore que a gente acabou de fazer o download, pega os arquivos originais e arrasta para dentro aqui da nossa EFI e faz o processo aí de replace. Além deles, tem o HFS Plus. O HFS Plus está sem atualizar, acho que desde novembro, se não estiver enganado, vou até abrir aqui e mostrar para vocês. Mas caso você queira baixar ele e fazer o processo de atualização ali, não tem problema. Tá aqui o HFS Plus, ele foi atualizado há 2 meses atrás, justamente no dia 1º aí de novembro, então por isso que eu não vou acabar mexendo nele. Além dele, a gente precisa atualizar as casts. Então as casts também já baixei aqui anteriormente, né? Vou descompactar elas, vou pegar a Virtual SMC dentro de casts, vou pegar essas 3 casts básicas que basicamente vai ter em praticamente qualquer EFI. Caso você tenha essas outras casts e que você faça, né, a utilização de notebook, também pode atualizar elas. Fora as casts da Virtual SMC, vou atualizar aqui da Apple LC, que traz o suporte ao áudio. Eu vou copiar apenas applc.cast e vou trazer aqui para dentro da nossa EFI e fazer o processo de replace. Além dela, vou atualizar o Evergreen. O Evergreen é apenas também uma única cast, fazer o processo de replace, não tem muito segredo. E por último, vou atualizar aqui a cast da Lilo. A Lilo também é uma única cast, então basta arrastá-la
para dentro e fazer o processo de replace. Aí fora as casts e esses arquivos que fez a atualização, o que a gente precisa mexer é o config.plist. Como a gente viu e citei ali anteriormente, ele teve bastante alteração. Como a gente consegue identificar essas alterações? É vindo aqui dentro do diretório do utilities do OpenCore que a gente fez o processo de download e vindo dentro dessa opção aqui do OC Validate. Que é uma ferramenta que acompanha, no caso, o OpenCore, ou seja, uma ferramenta oficial e disponibilizada pelo time, e também, é claro, a ferramenta aí mais segura a ser utilizada. Aí para rodar ela, como que a gente faz? Abre o Launchpad, busca, né, pelo terminal. Após o terminal ser aberto, a gente pega o OC Validate e simplesmente arrasta ele aqui para dentro. E vai completar automaticamente com todo o caminho até o arquivo do OC Validate, e depois como parâmetro a gente passa o nosso config.plist fazendo a mesma coisa, clicando e arrastando, trazendo aqui dentro do terminal. Notem que ele preenche automaticamente todo esse caminho que é até chegar, né, no caso o config.plist. Posso fazer isso, a gente pressiona Enter e ele vai fazer a validação. Notem que ele achou aí praticamente 11 itens que requerem atenção. Em métodos normais, como que a gente faria? É abrir o sample.plist que vem aqui dentro do diretório docs, no caso aí do OpenCore, pegaria todos esses parâmetros aqui um a um e copiaria e substituiria ou excluiria, no caso do nosso config.plist original da nossa EFI. Nesse caso aqui, se você estiver migrando da versão 0.76 para a versão 0.77, e como já tem vídeos no passado que eu mostro todo esse procedimento de atualizar item a item, esse processo aqui vai ser um pouco mais simples, talvez até mesmo mais funcional. Eu vou abrir aqui os dois arquivos .plist, né, de configuração da nossa EFI. Após abrir eles, eu vou vir aqui dentro de root, botão direito e collapse all. Ele vai retrair todos os itens de configuração aqui do nosso config.plist e com isso fica mais fácil, enfim, a gente fazer a navegação dentro deles. A gente faz esse processo aqui, no caso, nos dois configs. E para fazer essa atualização, basicamente a gente vem aqui dentro de UEFI, vocês vão excluir esse item de áudio e o item de Apple Input, pois todas as alterações elas estão dentro dessa estrutura aqui. Para atualizar elas, basicamente vai voltar aqui no arquivo do sample.plist que veio junto do OpenCore que a gente fez o processo de download, vem aqui dentro do UEFI, copia o Apple Input. Para copiar basta, né, pressionar Command mais a letra C ou fazer a cópia, depois Command V para colar aqui do outro lado. Aí a gente repete aqui, seleciona o áudio, vem aqui no nosso config.plist da nossa EFI e faz o Command V para colar. E eu recomendo que vocês deixem eles apenas na mesma posição que vem aqui no arquivinho original de configuração do OpenCore, mas isso aqui é mais um item estético e não um item funcional de deixar na mesma posição. Para deixar, é só clicar e arrastar e trazer eles aqui para cima e manter aí, no caso aí, a mesma posição que tem, né, no nosso arquivo de sample.plist. Após fazer isso, vocês vêm aqui em File, faz o processo de save do arquivo de config.plist, volta no terminal e bate a setinha do teclado ali para cima e ele vai repetir o último comando que foi executado. Como o último comando foi justamente o OC Validate, passando como parâmetro o config.plist, pressionar Enter novamente e olhem aqui a mágica, No Issues Found, ou seja, o nosso arquivo de configuração já está 100% apto a rodar aí a versão 0.77 do OpenCore. Lembrando que esse processo de excluir aqui o Apple Input e o áudio, fazer no caso, né, a cópia desses dois caras aqui do sample.plist original para a nossa config.plist da nossa EFI, ele só foi possível porque as atualizações desse mês, apesar de ter 11 parâmetros que foram modificados, eles estão dentro aqui dessa estrutura aqui. Lembrando, se você tem o Bootshine habilitado, você vai precisar reconfigurar ele, que é fazer a reconfiguração desse cara aqui, que é o Audio Device. Você vai ter que configurar o Audio Out Mask, que no caso vai ser muito semelhante ao parâmetro antigo, que era apenas o Audio Out, e fazer o Audio Support aqui, alterando ele de false para true, deixando ele aí habilitado. Por isso aqui ele deve voltar a funcionar o som de boot quando você liga o teu Hackintosh. Basicamente são essas as alterações principais aí, no caso aí do nosso OpenCore. E após fazer, né, o processo de alteração aqui e salvar todas as configurações do config.plist, aí basta a gente encerrar, no caso, o Proper Tree, pode encerrar também o terminal e fazer o processo aí de reboot da nossa máquina. Aí após o reboot, o que a gente faz? Abre o Hacking Tool e aqui dentro vocês vêm nessa guia boot e conferem se a versão 0.77 vai estar aqui nesse item de Current Boot Version. Caso para vocês ainda mantenham se apresentando a versão 0.76, o que vocês fazem? Inicializam novamente o Hackintosh de vocês e lá no menu do OpenCore escolhem a opção Reset NVRAM. Ele vai fazer, né, o processo de resetar ali e limpar esse pedaço de memória chamado NVRAM do seu computador. Ele vai reinicializar automaticamente e assim que ele carregar aqui o macOS de vocês, independente da versão que vocês estiverem utilizando, e abrir, no caso aí, o Hacking Tool aqui dentro desse item de boot, vai estar já atualizada a versão 0.77. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você tiver dúvidas, utilize as áreas de comentários que tem aqui embaixo desse vídeo, ou melhor ainda, acesse o nosso Discord. Ele foi lançado há praticamente mais ou menos uma semana e um dia, 1 hora e 2 minutos e 33 segundos, e ele já passou a marca aí de 500 membros ativos, e em vários momentos do dia
a gente tem praticamente mais de 100 a 120 usuários online simultaneamente, bastante conteúdo rolando, bastante gente se ajudando e a nossa comunidade dando aquela decolada como sempre, assim como acontece com os nossos Hackintoshes. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, falou, fui!